para falar de identidade na sociedade digital, é essencial avaliar que, se estamos com relações não presenciais, como ter certeza de quem está do outro lado? E como a sociedade digital desmaterializou os bens corpóreos e elevou a informação como principal ativo, é por isso que segurança da informação também se torna algo essencial. Então, para tratar de identidade, vamos avaliar, primeiro, como fazer um controle de acesso, como fazer uma autenticação forte, né? Até mesmo quando nós estamos presenciais e a pessoa diz, sou fulano, como você sabe que ela é quem diz ser? Você pode pedir para ela te mostrar um documento, e esse documento, o ideal é que tenha uma foto, para que você tenha certeza que ela é quem é daquele documento. Mas até hoje nós convivemos com certidão de nascimento. Certidão de nascimento não tem foto. As pessoas circulam por aí com as crianças e você não tem certeza se aquela criança é aquela certidão de nascimento. Isso é um risco jurídico que nós convivemos há muito tempo. Para quem tem família de origem europeia, o desafio, às vezes até hoje, de provar que o bisavô nasceu ou não nasceu num país, porque ninguém carregava documento. Então vinha para o Brasil, descia no Porto de Santos, anotava lá no livro o nome da pessoa, às vezes escrito até errado por quem estava ali trabalhando naquele momento. Quantos sobrenomes de família, por uma anotação errada de uma pessoa, mudou o nome daquela família. Então a tecnologia, e conforme a gente evolui, está ajudando o direito em algo que é fundamental, que é essa prova de identidade, essa prova de autoria. Sem prova de autoria, tem problema do repúdio, ai, não fui eu. E tem o problema do próprio ilícito, do próprio crime, indúbio pro réu. Se eu não tiver certeza que foi aquela pessoa que fez, então como que eu vou poder prender? Então, essa questão da autoria e da identidade precisa ser cada vez melhor trabalhada. E nós vamos ver que quando as testemunhas são as máquinas, nós passamos a criar algumas presunções de autoria. O direito admite uma certa presunção de autoria. Então, para conseguir gerar essa prova, nós temos hoje o quê? Tem o uso de senha, tem o uso de token, tem o uso de certificado digital, tem o uso de biometria. Para dar exemplo de certificado digital, esse aqui é o meu CPF, né? Então, hoje você vai até uma instituição e ela emite para você um certificado que vai contribuir ou facilitar que se diga que é você do outro lado da tela. Ele presume que o seu usuário é quem diz ser, por isso que na emissão precisa de comprovação forte de autoria, apresentar até título de eleitor. E além disso, pela medida provisória 2.200 e as alterações que tivemos no Código de Processo Civil, assinar um documento eletrônico usando um certificado digital como esse garante a mesma coisa como se fosse uma assinatura com firma reconhecida, que é um modelo que nós conhecemos há bastante tempo. Quando é não presencial, como é que eu vou ter certeza que a pessoa que assinou o contrato é ela mesma? Então nós nos socorríamos de um cartório em que a pessoa tem a sua firma, em que ela fez um registro público, ela foi lá e assinou num cartão, e depois, quando vem um documento assinado também e se compara, se diz, se autentica aquela firma que foi assinada ali. Então, o certificado digital funciona mais ou menos como isso, para uma situação eletrônica, computacional, que não requer, digamos, esse presencial no momento em que as pessoas estão acordando sobre alguma coisa. Então, como saber quem está do outro lado, né? Então, o que a gente usa hoje em dia? Existe certidão de nascimento, né? Existe RG, Registro Geral, né? Conhecido como RG, mas chama Registro Geral, o CPF. Inclusive, periodicamente, há campanhas para que as pessoas façam uma renovação de documento de identidade. O próprio Poupa Tempo recomenda que as pessoas atualizem a foto do seu RG em período de não mais do que 10 anos, porque do que adianta se aquele RG, a foto não parecer com você, pode parecer com qualquer um. Por isso até a identidade é tão importante no direito que, se você perder, extraviar, for furtado ou roubado seus documentos todos numa sua carteira ou na sua bolsa, o que você tem que fazer? Boletim de ocorrência.
E dependendo do caso, uma nota num jornal de grande circulação para avisar a qualquer terceiro que aqueles documentos foram furtados, porque no Brasil é muito comum o crime de estelionatário. Esse estelionatário normalmente se faz usar documentos de outras pessoas para serem os laranjas. Então ele dá um golpe, faz passar por uma outra pessoa que não é aquela e depois a investigação vai toda em cima dela. Então proteger a identidade é essencial. Seja a gente proteger a senha, proteger o token do banco, proteger um certificado digital, e estamos evoluindo também para a biometria. Já existe o uso do DNA há algum tempo, né? Aquele teste seja live ou pós-mortem de DNA, isso já determina várias obrigações jurídicas, mas você tem agora o crescimento do uso de uma autenticação biométrica. Então o DNA ele é um modelo mais estático e os autenticadores biométricos são considerados modelos dinâmicos em que ele faz uma coleta fria e quente. A fria é a primeira vez que você se autentica no sistema e aí ele vai fazer um registro de que aquela pessoa é você com aquele elemento biométrico e quando você retorna naquele sistema, ele faz a coleta quente, que é juntar você com aquele e-mail e com aquele elemento que diria quem é você e assim faz uma autenticação mais forte. Então tem crescido bastante o uso da biometria nos modelos de autenticação. Então, um processo de identidade sempre vai definir, deixar previamente estabelecido entre as partes um modelo padrão. É por isso que eu posso ter um contrato com o banco e o banco definir, entre nós, eu vou te identificar com você trazendo o cartão, o token e a senha. Então, há a possibilidade das partes acordarem juridicamente qual vai ser o modelo de identidade que prevalece. O que acontece é que modelos já previstos em lei não podem ser recusados. Então, como o RG é o modelo previsto de identificação comum dos indivíduos no Brasil, né, o registro geral, eu não posso recusar a apresentação de um RG, a não ser que ele tenha indícios de falsificação, que tenha havido uma falsificação documental. Posso também aí não recusar a apresentação de passaporte, apesar de não ser usual, se a pessoa apresentar o passaporte numa loja, ela não pode dizer, não, esse documento de identidade eu não vou aceitar. Entre outros que são considerados documentos de identificação oficial. Então eu nunca posso recusar um oficial, mas eu posso sempre estabelecer entre as partes um modelo padrão definido para aquele tipo de negócio que quer ser estabelecido. E é um dos motivos pelo qual, conforme estão se evoluindo os negócios no ambiente digital, há essa previsão nos termos de uso, nos próprios contratos, de que vai ser feito o uso de uma identificação, uma autenticação mais eletrônica, né? Então, em princípio, para uma identidade ser forte, existe a premissa da tripla teoria, que é uma coisa que eu sei, tipo a senha, com uma coisa que eu tenho, que é o certificado digital ou o token, com uma coisa que eu sou. Esse eu sou, historicamente, era uma pergunta que alguém lhe faria do tipo nome do pai, nome da mãe, idade, data de nascimento, elementos para tentar dizer que você é você. Só que com a evolução da biometria, o eu sou está cada vez mais ficando biométrico. Então, quando para as partes, ao uso dessa premissa tripla, você pode dizer que não existe possibilidade da pessoa dizer não sou eu. Não existe possibilidade de repúdio. Então, há muitas operações hoje que investem nessa autenticação de tripla checagem para que depois, na frente, não se diga deixou outra pessoa se passar por mim, houve facilitação, principalmente se for uma transação financeira. Mas é possível eleger só um. Ou eleger dois desses elementos, do eu sei, do eu tenho e do eu sou. Você já parou para pensar por que é que paramos de assinar o canhotinho do cartão de crédito e do cartão de débito, por exemplo? Por que a máquina agora só exige uma senha? Porque ficou estabelecido entre as partes que eu vou lhe autenticar quando você apresentar uma coisa que você tem, que é o cartão com chip, junto com uma coisa que só você sabe, que é a senha. Então eu estou usando dupla autenticação. E nessa dupla autenticação, que já é uma autenticação forte,
você tem a obrigação de manter protegido tanto o cartão quanto a própria senha. Tanto é que eu preciso, como prestador de serviço, ter um canal rápido de denúncia que, se você vir a ser furtado ou roubado, você poder me avisar para eu já fazer o bloqueio daquele cartão ou da senha. Senão pode acontecer de ocorrerem transações e ter que ser apurado numa investigação se vai haver responsabilidade de quitação, de pagamento daquela obrigação. Então, você acha que a senha é um bom elemento para confirmação de identidade? Eu pessoalmente sempre achei que sim, mas conforme na nossa vida está crescendo um monte de senhas, né, há duas situações que podem acontecer. A pessoa acabar usando senhas diferentes, esquecer a senha, que isso é uma coisa que atrapalha na vida, ou a pessoa acabar elegendo uma única senha e botando igual para tudo. Todos os dois cenários têm o seu custo-benefício. Num, eu colocando senhas diferentes, eu dificulto, se alguém descobrir a senha, conseguir se passar por mim em tudo. Mas eu posso esquecer a senha. No outro, eu facilito no sentido de não esquecer tão fácil a senha, porque ela é uma só, então mais fácil de memorizar. Mas também, se vazar, se alguém ficar sabendo qual é a senha, consegue ser eu em tudo. E às vezes nem eu consigo ter a, digamos, velocidade para poder denunciar todos aqueles fornecedores de serviço que alguém está fazendo uso da minha senha e evitar uma responsabilidade minha mesmo com relação a esse tipo de problema. Então é por isso que, por estudos, se entende que, evolutivamente, em termos de identidade digital, nós vamos provavelmente evoluir para um uso de biometria. A pessoa ser a chave, a pessoa ser a senha. E nós já estamos trazendo isso com o próprio novo modelo de identidade do Brasil, que é o RIC, que está sendo implantado, e você tem já um cartão com chip. Ele tem possibilidade já de uso de senha, de uso de coleta biométrica, em que aquele dado que é considerado o frio, lembra que comentamos um pouquinho antes, ele fica no próprio dispositivo do cartão. Então, quando eu chego num terminal de autenticação biométrica, eu ponho o RG, que vai ser esse novo modelo de RG de um lado, e coloco a minha mão, a íris, a face, outra coisa do outro, e eu sou eu, e ele me autenticou. E talvez quando chegarmos nesse ponto, vai ficar difícil alguém conseguir ser anônimo, alguém conseguir se fazer passar por outra pessoa. Já existem modelos de celulares com autenticação biométrica, já existem notebooks com autenticação biométrica, já tem pendrive com autenticação biométrica. É claro que uma autenticação não elimina a outra, ela pode ser escolhida até por uma questão de custo e de preço, mas que naturalmente, assim como essa assinatura manuscrita é biométrica, a tendência é a gente preservar essa biometria como um principal modelo de autenticação das pessoas. A senha pode existir, o certificado pode existir, mas por certo a biometria seria um pouco mais natural. Você possui certificado digital ou não? Eu acabei de mostrar o que seria o certificado digital. Para quem é advogado hoje, é importante fazer uso do mesmo. O judiciário eletrônico tem tentado trazer esses dois modelos de autenticação, de uso de senha ou de certificado. Quem trabalha numa área administrativa ou financeira tem precisado ter certificado digital para poder se relacionar com a Receita Federal, seja o certificado digital pessoa jurídica, que é o ICNPJ, seja o certificado de pessoa física, que é o ICPF. Mesmo uma empresa, ela pode delegar poderes, chamado e-procurement, para uma pessoa com certificado digital da pessoa física. Então eu vou ter o ICNPJ associado a um ICPF. Então eu tenho uma pessoa jurídica, mas nessa pessoa jurídica quem é que está agindo por ela, sendo um ICPF? Tentando trazer uma certeza maior para quem está do outro lado da tela. Agora, não adianta tudo isso, mesmo o certificado digital, se você emprestar para outra pessoa. Você passou a senha e emprestou para outra pessoa, você está colaborando, contribuindo com um crime de falsa identidade, com um crime de falsidade ideológica, de falsidade documental, possível fraude. Olha que risco. É claro que para combater esse risco comportamental, o que mais dificulta é a própria biometria. Todos os nossos outros elementos de autenticação, mesmo certidão de nascimento, RG, passaporte, nós não conseguimos garantir que a pessoa não vai emprestar para outra pessoa. Na biometria há uma limitação
a técnica, né, digamos, com relação a isso. Então fica aí na tela para que você veja essa evolução do modelo de identidade nos últimos anos. Nós temos aí que desde 97 para cá tem se tentado trazer um novo modelo de identidade na maior parte dos países. Esse assunto identidade digital é super importante e que em 2010 nós chegamos nesse ponto no Brasil com um novo modelo de identidade que é o próprio RIC. Fica aí para você poder ter esse timeline, essa evolução histórica. Paramos? Não. Vai continuar sendo discutido e evoluindo? Sim, conforme a tecnologia evoluir, há uma tendência de melhorarmos a proteção da identidade. Então, fica também aí a imagem, como é que estamos evoluindo do RG tradicional para o novo modelo do RIC. Falado de identidade, o próximo assunto, que é bem interessante e que tem tudo a ver com relação a essa questão, é a liberdade de expressão e anonimato. Por quê?